calma aí que não começou a gravar. Pô, agora então, o que a gente quer é que o VT1 seja máximo e o VT2 seja mínimo, a gente vai ver por quê. Por isso então que a gente tem essa configuração do triângulo de velocidade. Cadê? Foi. Aqui tem um exercício que mostra isso, então aí depois vocês... aqui para aplicação da... depois vocês deem uma olhada, né, para aplicação da... vou botar lá no PDF para vocês, da equação de Euler para essa configuração, tá? E a turbina de reação agora, a gente viu a turbina de ação, vamos ver as características da turbina de reação. Então, o que ela, as principais, né, características aqui, né, seria uma turbina de reação num corte, olhando aqui de cima, né, aqui estaria uma visão lateral e um corte aqui, vamos dizer, né, um corte, sei lá, AA, né, tá? E a gente olhando ela de cima aqui. Então, ela tem palhetas estáticas e ajustáveis, né, que são essas daqui, ó. Essas são as palhetas estáticas e essa aqui tem um pininho ali, ó, que faz o ajuste da direção da entrada do escoamento ali pela pá do rotor, né, para direcionar o escoamento de forma controlada para o rotor. Então, o escoamento ele entra tangencialmente aqui, ó, então ele vai entrar aqui tangencialmente, né, com alta pressão, e é direcionado ao rotor pelas pás guias estacionárias e pelas ajustáveis à medida que se move ao longo da carcaça espiral ou voluta, né? Então é o que está mostrando na setinha aqui, né? Ele vai sendo direcionado ali para dentro. E aí, ao passar pelo rotor, a quantidade de movimento angular é reduzida. Opa, aqui é reduzida. Reduzida, transferindo o torque ao eixo. A mesma ideia que a gente tem lá da turbina de ação, né? A mesma ideia da bomba, da turbina de ação e tudo mais. Então aqui é a mesma discussão anterior, aquela que eu fiz anteriormente aqui com vocês, ó. A gente está aplicando a mesma equação para uma maneira física diferente de extrair potência, mas é para a gente fazer uma análise global, né? Se a gente quisesse fazer uma análise detalhada, a gente teria que vir aqui e aplicar uma técnica de CFD ao longo da passagem aqui do fluido. Isso tem, né? Na verdade, isso existe, tá? Bom, então, aqui, nesse caso, ó, a diferença de pressão é grande após o fluido passar por todos os elementos da turbina. Então, ele entra com a pressão grande e quando aqui ele tem uma pressão P1 grande e na hora que ele sai aqui ele tem uma pressão P2 pequena. No caso da turbina, opa, bati aqui. No caso da turbina de ação, a pressão ao passar pelo rotor era igual, lembra? Não tinha variação, era sempre na pressão atmosférica. E o fluido preenche completamente a carcaça aqui, ó. Se vocês lembrarem lá da conchinha da turbina de ação, da turbina de Pelton, fica um espaço sem água ali entre uma conchinha e outra, né? Aqui não, aqui tudo está completamente preenchido por água, tudo está envolto em água aqui. Então isso aumenta a eficiência também da turbina e são duas grandes diferenças que existem entre elas, tá? Então, por isso que uma turbina de reação produz mais potência quando comparada com outra de mesmo diâmetro. A energia é melhor aproveitada, porque o fluido ele tá completamente, ele preenche completamente ali todas as cavidades da turbina, e então a energia do fluido é melhor aproveitada nesse tipo de turbina que é a de reação, né? E aí uma característica construtiva aqui, né, é que o número de pás guia não pode ser múltiplo das pás do rotor. Então, por exemplo, se elas estiverem em sintonia aqui, né, se o fluido atingir aqui as pás ao mesmo tempo, isso pode provocar vibração excessiva. Então, o número de pá guia não pode ser múltiplo do número de pá aqui do rotor, para não causar vibração, eventualmente, na hora que essas pás aqui do rotor encontrar os locais por onde o fluido entra ali no rotor, tá? Então, existem dois tipos principais de turbina de reação, né, que são a de Kaplan e a de Francis. A de Francis, ela guarda semelhança com a bomba centrífuga, radial e de fluxo misto, mas com escoamento na direção oposta, claro, né? A gente quer extrair potência de uma turbina e quer extrair potência do fluido para uma turbina e fornecer potência ao fluido por uma bomba. Então, o escoamento é na direção oposta.
E a turbina de Kaplan, ela pode ser pensada como uma bomba axial, um ventilador ao contrário, né, é o caso do ventilador desligado no vento. Então, se você desligar o ventilador no vento, ele vira uma turbininha. Se você ligar o ventilador fora do vento, ele vira um ventilador, né, uma bomba axial. Tá? Então, são algumas comparações das turbinas com as bombas. E assim como nas bombas radiais mista e axial, a gente tem também as turbinas, né? Então a gente tem a turbina de Francis de fluxo radial, onde o fluxo ele entra aqui a 90 graus com a saída, né? Tem o fluxo, então tá aqui um exemplo característico de uma turbina Francis desse tipo, ó. Ela entra aqui e sai ali a 90 graus. Uma Francis de fluxo misto, então ela entra com um ângulo entre o radial e o axial aqui, ó, certo? Então tá aqui, né, um rotor típico de uma turbina de fluxo misto, e a de fluxo axial, que se for uma turbina de hélice fixa, é uma turbina de hélice, se a hélice puder variar, é uma turbina de Kaplan, tá? Então a turbina de Kaplan é basicamente uma hélice que você consegue ajustar o ângulo ali, tá? Aqui tem os vídeos que a gente já viu também, né? Então a gente tem algumas características construtivas aqui. O principal, aí ele mostra como que o fluxo entra, o papel ali o rotor, e aí ele dá um detalhe aqui, ó, na questão aerodinâmica, né? Aqui, ó. Então ele mostra a física aqui da conversão da energia hidráulica em potência, né, em energia mecânica, que acontece justamente aqui por causa do formato aerodinâmico aqui, ó, em cada rotorzinho desse, que gera uma região de alta pressão de um lado e baixa do outro, e a reação a essa diferença de pressão que faz com que a turbina gire, né, na verdade. Então, por isso que é uma turbina de reação. Tá certo? Então, aqui algumas características construtivas, o controle da vazão pelas pás guia aqui, eh, que podem ser variadas. Você pode chegar até mesmo a fechar ali, ó, totalmente. Aqui nesse momento, ó, à medida que a vazão aumenta, a pá guia ali vai abrindo. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Ela está completamente fechada, e aí essa curva, essa seta aqui, né, subindo, significa a vazão aumentando. Então, claro que isso, à medida que você abre ali, a vazão aumenta, né? E aí, isso a gente consegue controlar a demanda, fazer o controle entre a oferta e a demanda de potência, tá? Então tá aqui, né, uma foto, um detalhezinho mais construtivo. A turbina de Kaplan. Aqui tem um videozinho também mostrando os detalhes da turbina. Esse vídeo é bem interessante, porque num determinado momento aqui ele está mostrando, né, que também existe as pás guia aqui, que também são feitas para otimizar o ângulo de entrada do fluido na pá. E além disso, para essa turbina, aqui, né? Essa turbina também, ó, aqui é uma questão, ó, que como o raio é diferente aqui, né? A velocidade, por que que a turbina tem essa forma, a hélice tem essa forma assim, que ela não é reta, né? Porque a velocidade de rotação na ponta é maior do que lá na base da hélice. Então a gente tem que mudar um pouquinho a geometria aqui da hélice para a gente ter um ângulo de ataque ótimo ali, né? Assim como a gente viu na bomba, a velocidade tangencial na entrada tem que ser zero para otimizar a entrega do torque. E aqui é a mesma coisa, ó, ele está mostrando duas condições limite. Uma quando a vazão é muito alta, outra quando a vazão é muito baixa, e o que que a hélice faz para compensar para compensar a variação de vazão. Ó. Então, qual é o sentido que ela tem que girar para compensar essa variação de vazão, tá? E como que o triângulo de velocidade se comporta? Ele desenha o triângulo de velocidade para uma vazão alta,
e depois desenho o triângulo de velocidade com uma vazão baixa, tá? Beleza? Então aqui, né, outra característica, né, alta pressão na entrada, baixa pressão na saída, tá? Então essa é a turbina de Kaplan, e aí alguns detalhezinhos construtivos, aqui as pás guia, né, algumas fotos reais de como que as pás guia são feitas. Existe um mecanismo que aciona todas ao mesmo tempo, ó. Então é um mecanismozinho que gira e aí elas abrem e fecham, né, ao mesmo tempo. Que está aqui, né, uma árvore comandada por um servomotor, sentido de fechamento das diretrizes, né, dessas válvulas aqui, tá? Uma vista geral da turbina de Kaplan, né, com todos os eh, dispositivos aí. E uma coisa interessante de se falar é que o tubo de sucção aqui na saída é uma parte integral de todas essas turbinas de reação. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe agora, mas basicamente aqui, ó, isso até chamei atenção nesse daqui, ó, essa parte aqui da saída, ela é uma parte integrante da turbina, porque à medida que a área aumenta aqui, ó, esse tubo de sucção aqui, ele tem uma área crescente, a velocidade diminui e a pressão aumenta, e isso causa uma depressão aqui que aumenta a eficiência da turbina. Imagina que você tivesse uma bomba de vácuo ali na saída, aspirando o fluido. Então isso faz com que a turbina tenha uma eficiência maior, né, fazendo uma pressão menor aqui, o ΔP ao longo da turbina é maior, isso faz com que ela tenha uma eficiência melhor. Então esse tubo de sucção é parte integrante das turbinas, né. Então por isso até que eu botei aqui, esse tubo de sucção aqui em evidência aqui, né, tá, por causa disso. E aqui é uma análise, né, eu achei bem interessante essa figura, porque ele mostra uma turbina, de ação e uma turbina de reação, aqui seria uma turbina de Pelton, né, e uma turbina de, sei lá, Francis, por exemplo. Então o que que acontece? A velocidade, aqui a tubulação, né, aqui para cima a gente teria o nosso reservatório, com certo head aqui, né. Opa, passou muito ali. Com um certo head aqui, né, uma certa altura, né. E aí, ele vem com uma velocidade constante, a área é constante, a velocidade é constante. À medida que ele passa aqui no distribuidor, eh a pressão, toda essa pressão aqui que tinha na tubulação, ó, que ela vai aumentando, né, à medida que vai, que a diferença de cota vai diminuindo aqui, vai aumentando, desculpa, a pressão vai aumentando, e essa pressão ela vira toda a velocidade, né, então aqui no distribuidor, ó, acontece a conversão de pressão, então a pressão cai, em velocidade, a velocidade aumenta. E aí quando ela entra no rotor, a velocidade é máxima aqui, ó, certo? Então aqui é a entrada no rotor, a velocidade é máxima, e a velocidade então é convertida, né, a variação da velocidade se converte lá em quantidade de movimento angular, tá? No caso da turbina, de reação, a gente tem também uma velocidade constante, né, a mesma ideia, mas o que acontece é que a gente tem no distribuidor, que são aquelas pás guia, lembra? Aquelas pás guia que tem na entrada, né? Isso aqui é o que ele chama de distribuidor, né? Essas pás guia aqui são os distribuidores. Então, antes de entrar no rotor, existe uma conversão de pressão em velocidade, tá? E aí você tem essa conversão aqui no rotor, no distribuidor, desculpa, tá? De pressão em velocidade, mas ela continua dentro do rotor aqui, ó, tá? A pressão continua variando dentro do rotor e a velocidade também. Aqui na turbina de ação, a pressão não varia dentro do rotor, a velocidade sim. Aqui a velocidade e a pressão variam dentro do rotor, e aí na saída, ó, aquilo que eu tinha falado, ó, o tubo de sucção, ele ainda é responsável por uma queda aqui, ó, a pressão aqui em S aqui na saída, observa que ela é menor que a pressão atmosférica. Se não tivesse esse tubo aqui de sucção, se fosse aberto,
a pressão aqui seria a pressão atmosférica, né, a pressão em 3 aqui. Mas como a gente tem esse tubo de sucção, a pressão em 4 tá um pouquinho acima aqui da pressão atmosférica, mas deveria estar aqui coincidente, né. Porque o 4 está um pouquinho dentro aqui do tubo, se ele tivesse um pouquinho para fora, a pressão seria atmosférica. Então não, é porque na verdade ele está abaixo aqui, ó, é porque aqui que está o nível atmosférico, ó, é por isso. Então ele está abaixo do nível, se ele saísse aqui se ele saísse antes, aqui é o nível da água aqui, ó, nível da água. É por isso que a pressão não é atmosférica aqui, né. Então, se ela fosse jogada aqui no ar, a pressão seria essa aqui, atmosférica, seria maior do que a gente consegue com esse tubo de sucção. E esse ΔP aqui, né, aqui é o ΔP, ó, que a gente tem ao passar pelo rotor, tá aqui, termina aqui, ó. Esse é o ΔP que a gente obtém, opa, cadê? Cadê? Esse é o ΔP que a gente obtém ao passar pelo rotor, ó. Quando ele entra no rotor, tá aqui. Aqui, ele mostra aqui, né, o V1, aqui é o ΔP, tá. Ele seria bem menor, ele viria até aqui, ó, observa que ele seria bem menor se ele não tivesse o tubo de sucção. Então por isso que é o tubo de sucção, esse ΔP aumenta a eficiência da bomba, desculpa, da turbina. Porque ele cria uma depressão ali que faz com que o rotor gire mais rápido, né, vamos dizer assim, sem precisar de tanta conversão de energia de pressão em energia cinética dentro do rotor. Isso pode ser feito com esse tubo de sucção. E aqui ele mostra 3 casos, ó. Ele mostra o caso, da saída da turbina, né, então sai na pressão atmosférica. Aqui, se fosse um cilindro reto, então o P3, o V3 seria igual ao V4, então não teria nenhum ganho aqui. E aqui, na verdade, quando a gente tem esse tubo de sucção, esse tronco cônico aqui, né, a gente tem uma pressão aqui menor do que a pressão que a gente teria jogando aqui para a atmosfera. Então a gente tem uma eficiência maior aqui nessa configuração. Então o que a gente vai fazer agora, no final, até o final da aula, nessa meia hora que falta, é analisar a teoria das turbinas de reação, usando as equações de Euler, né, e os diagramas de velocidade. Então R1 continua sendo raio interno e R2 externo, só que agora a entrada é no raio externo, né, no R2. A mesma hipótese que a gente fez lá para as bombas, né, a espessura da pá é infinitesimalmente pequena, escoamento sempre tangente às pás, a mesma coisa que a gente fez para a bomba, ignoramos o efeito viscoso e, de novo, né, se a gente quiser uma análise mais detalhada, por CFD. Então tá aqui, ó, o que acontece nas turbinas de reação é que a gente tem uma pá guia que direciona o escoamento, né, nessa velocidade V2 aqui, ó, certo? Que entra de acordo com o ângulo aqui, ó, tá certo? Que a pá guia joga para dentro ali do rotor. Mas ao mesmo tempo, então essa é a velocidade absoluta de entrada. Ela respeita o ângulo de um referencial externo, né? Então ela entra com esse ângulo. Só que ao mesmo tempo a velocidade relativa ela tem que respeitar o ângulo da pá, tá certo? Então aqui tem o V2 absoluto, tem o V2 relativo, né, que é o que a gente chamava de W2, né, de W, certo? É porque esse aqui é de outro livro, então eita. Então a gente tem aqui o V, né, mas pode chamar de W se quiser, tá? V2 relativo é o W nosso. Aqui é o V2 absoluto, né, a velocidade absoluta, e aqui é a velocidade de rotação, né, que é igual a U, certo? Então, o que a gente quer aqui, como sempre, né, é a velocidade tangencial. Para saber o torque que gera ali, né, a gente tem que estar com a componente tangencial da velocidade para calcular, né, o torque gerado ali no eixo, né, tá? Então é a velocidade, o V2 tangencial. Então, a gente tem aqui a pá do rotor, né, esse cinza claro aqui é a pá do rotor, que seria esse cinza claro aqui, ó. Então é o ângulo, esse ângulo beta2 aqui, ó, é o ângulo entre a pá do rotor aqui, ó, e a circunferência aqui do rotor da turbina, tá? Então o que nos interessa é esse termo aqui, né, lembra? Pelo
teorema do transporte de Reynolds, né, para variação da quantidade de movimento angular. E o VT2, se vocês olharem a geometria aqui, ó, vai ser o ômega R2, que é o U, menos Vn2 tangente de beta 2. Aqui é uma questão trigonométrica que tem que ser feito, né? Esse ângulozinho aqui, ó, esse cara daqui, ele é esse V2 relativo aqui, ó. Então o ângulo entre o V2 relativo e a horizontal, aqui, né, é beta 2. Então, esse ângulo daqui com o 2 também vai ser beta 2. Aqui dentro o ângulo é beta 2. Então, por isso que essa parcelazinha aqui embaixo, ó, essa diferença aqui do U2 para o V2T é Vn2 sobre tangente de beta 2, tá? Isso aí vem da trigonometria, não é difícil de ver isso não. Só fazer a trigonometria que essa relação sai fácil, tá? Então é o que a gente quer, ômega R2 menos Vn2 sobre tangente de beta 2. Tá? Então jogando isso aqui, ó. Bom, enfim, agora a gente tem que ter o VT1, né? Antes de jogar, a gente tem que calcular o VT1. E é a mesma ideia aqui, né? O VT1, ele é ômega R1, que é esse cara aqui, né? A mesma questão trigonométrica, menos Vn1 tangente de beta 1, tá? Que seria a diferença, a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Tá certo? Faz essa trigonometria aqui, só que aqui a questão é que a gente quer que o VT1 seja zero. Mesma coisa que a gente viu lá em bombas, né? Quando a gente tem qualquer coisa aqui que seja diferente de zero, a gente reduz essa porção aqui da variação da quantidade de movimento angular do fluido. Então, se o VT1 for zero, né, se essa componente aqui, ó, for mais menorzinho possível, até zero, então melhor para a gente, tá? Então, a gente quer fazer essa soma vetorial na saída aqui em 1, de forma, né, somar vetorialmente a velocidade angular que o rotor está girando aqui com a velocidade absoluta, de forma desculpa, a velocidade que está girando com a velocidade relativa, de forma que a velocidade absoluta tem um componente tangencial nulo, que é para anular esse termo aqui. É o que a gente quer, tá certo? Então, de forma geral, esse cara é nulo. Mas, observa que, também, se a gente colocar esse termo aqui negativo, a gente tem menos o 1 VT1. Então, a gente começa a somar aqui, né, esse termo, e isso é bom, porque a gente tem uma variação de quantidade de movimento angular maior. Então, fazer esse cara negativo é jogar ele para cá, tá? Jogar ele para o outro lado, o máximo possível. Mas isso tem um limite, porque é o que está mostrando nessa figura aqui, ó. Se isso for muito severo, a gente começa a ter um vórtice reverso muito grande, e a gente começa a ter um escoamento aqui, ó, que ele é totalmente desordenado. A gente quer que ele saia de forma ordenada para esse tubo de sucção aqui funcionar como um dispositivo que faça com que a pressão 1 aqui seja menor, né, que a pressão 2 e aquilo que eu falei, causar aquele efeito de depressão aqui no tubo para aumentar a eficiência da bomba. Se o escoamento aqui começar a ser muito turbulento, né, muito complexo, esse efeito não é conseguido. Eventualmente a gente tem escoamentos aqui com um comportamento muito aleatório, né? Então a gente também não quer que esse VT1 seja muito severo, né? A gente aumenta a variação da quantidade de movimento angular, fazendo esse termo aqui ser negativo, né? Certo? Se esse termo aqui for negativo, a gente vai aumentando a variação da quantidade de movimento angular. Se ele é positivo, a gente reduz. Se ele é zero, a gente chega num ponto ótimo aqui. E se ele começar a ser negativo, ele vai aumentando mais ainda. Mas se ele for muito negativo, a gente causa os vórtices de reversos, que é o que está aqui, né? Tá? Então isso pode ser ruim. Então um ângulo muito agressivo de V1 vai no sentido oposto de rotação, que é em inglês isso aqui se chama reverse. Acho que se escreve assim, swirl. Difícil falar essa palavra aqui, é um W. O vórtice reverso, que causa esse fenômeno indesejado. Então a energia cinética da saída não pode ser reaproveitada no tubo difusor. Então tem um limite aqui, né, de ângulo aqui na saída, que faz isso. Isso daqui é uma discussão que a gente já vem fazendo ao longo da aula, né? É que os detalhes ali que a gente quiser, então aqui são fotos que eu peguei na internet de simulações por CFD,
das turbinas de ação, as turbinas de reação, então, e junto com os triângulos de velocidade. Então, os detalhes ali a gente não consegue com o teorema do transporte de Reynolds, né? Os detalhes da passagem pelos canais ali a gente não consegue. A gente só consegue aplicando técnicas de fluidodinâmica computacional, tá? Então, aqui um exercício, né? Então, recomendo que faça para ver mais ou menos como funciona os triângulos de velocidade para as turbinas, né? Então, aqui está tudo explicadinho direitinho, tá? Uma questão aí dos ângulos, é, é, aqui está o head disponível e aqui está o head requisitado pela turbina, então isso é interessante fazer esse exercício, que eventualmente você pode chegar numa configuração que a turbina não vai ter o head, ou vai demandar um head maior do que tem disponível no sistema. Então esse exercício tem essa questão interessante. Aqui uma outra questão é que as turbinas de reação, né, elas, assim como as turbobombas, elas têm as leis de similaridade que são válidas também, da mesma forma. Então, todas aquelas leis de similaridade que a gente desenvolveu, vale aqui também, né? Se a gente mudar a velocidade de rotação, quanto que muda a vazão, se a gente mudar o diâmetro, se mudar a velocidade de rotação, quanto muda o head, as potências absorvidas em função da geometria, a eficiência que não muda, né? Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, as razões, os coeficientes de vazão, coeficientes de head, coeficientes de potência, para protótipo e modelo, por exemplo. Você tem uma bomba que está, uma turbina que está funcionando muito bem, você quer desenvolver uma outra maior, você vem aqui nessas regras de similaridade e tira, por exemplo, as rotações, né? Quanto que tem que ser a rotação para desenvolver a mesma potência, ou qual o diâmetro, como que muda a potência em função do diâmetro. Então, são todas aquelas leis de similaridade lá que a gente viu para a bomba. Então, a eficiência, a gente diz que a eficiência é igual, mas de forma geral existem diversos impeditivos para conseguir que todos os grupos adimensionais sejam iguais. Então, a eficiência, ela muitas vezes, né, ela é calculada por essa expressão aqui, ó, 1 menos a eficiência da turbina do modelo, né, onde aqui o modelo seria o modelo em escala, que você está testando em laboratório, por exemplo. E o protótipo seria aquele protótipo que você está fazendo, é, protótipo em escala real. Tá, então aqui, por exemplo, você tem um modelo no laboratório, pequenininho. Aí você quer fazer um protótipo em escala real para analisar, agora, antes de mandar fabricar em série, né, você faz um protótipo em escala real. Então, por isso que a eficiência do protótipo é a eficiência do modelo. Então, ela não vai ser igual, né? Teoricamente, ela é igual, a gente viu isso, né? Porque esses caras aqui, ó, vão embora, tá certo? A razão de rotação ao cubo cancela com a razão de rotação aqui ao quadrado vezes elevado a 1 aqui, né? Então vai embora. Então, teoricamente, a eficiência é igual, mas na prática não é, por uma série de motivos. E aí essa expressão aqui permite determinar qual é a eficiência do protótipo, sabendo a eficiência do modelo lá que você fez em laboratório, por exemplo, né? E sabendo a razão geométrica, né? A razão de escala que você tem entre o modelo e o protótipo. Tá certo? E aí, da mesma forma que a gente tinha velocidade específica lá para a bomba, a gente tem velocidade específica para a turbina, só que é um pouquinho diferente, né? Ela vem de grupos adimensionais diferentes, e ela é escrita de forma diferente, e ela permite a gente saber, da mesma forma que a gente tem lá para as bombas, né? A gente consegue classificar em função aqui, ó, da velocidade de rotação, a potência absorvida, a massa específica, a aceleração da gravidade e o head, né? O conjunto desses parâmetros juntos fazem com que a gente consiga ter um grupo adimensional para a gente caracterizar o tipo de turbina da mesma forma que a gente viu para bomba, né? Bomba de deslocamento positivo, bomba centrífuga
radial, bomba centrífuga de fluxo misto, bomba centrífuga axial. Então, a gente tem essa característica também para as turbinas em função da velocidade específica. Então, as turbinas de impulso, elas são melhores para as baixas velocidades específicas, né, que se obtém de grandes heads e de baixas vazões, que é o que a gente viu, né? E as turbinas de fluxo axial estão lá no outro ponto, né? No outro extremo. Aqui está as turbinas de impulso, né? Com as baixas velocidades específicas aqui, ó. E lá no outro extremo estão as turbinas axiais com as velocidades específicas mais altas, tá? Beleza? Então, para head baixo e para vazão alta, as turbinas axiais são as melhores. E no campo intermediário, né? As turbinas de reação de fluxo radial e fluxo misto, tá? Aqui está um exemplo também da aplicação desses da velocidade específica, das eficiências. Um outro exemplo. Bom, então terminou essa parte de turbina também. Essa foi o curso aí de máquinas. Deixa eu descartar aqui. Da parte de turbina, né? Então vou encerrar a gravação aqui.